Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Vamos juntos. Nesta quinta-feira, dia 1 de setembro de 2022, eu, Priscila Yasbeck e Thaís Herédia para trazer as principais notícias da economia aqui no Brasil e no mundo. Hoje a gente abre o CNN Money falando sobre mercados, porque as bolsas estão abrindo o dia todas no vermelho. E isso depois de um rally que aconteceu aí nas últimas semanas. Agora os mercados, como disse muito bem o analista, parecem terem caído na real depois do discurso mais duro do Jerome Powell em Jackson Hole na sexta-feira. Então hoje são dois fatores específicos que estão aumentando o pessimismo no mercado, mas tem vários outros também que eu vou citar aqui. Mas os dois principais são: primeiro, a atividade fraca da China. Então, o PMI industrial, o PMI Caixin, saiu na China, caiu para 49,5 em agosto e entrou no território de contração. Sempre que a leitura fica abaixo de 50 pontos, indica uma contração. Então, entrou num território de contração pela primeira vez em 3 meses, como resultado da demanda fraca, da crise de energia que está afetando também a China e dos novos surtos de Covid que interromperam a produção das indústrias. Então, um resultado muito ruim ali da indústria na China, trazendo pessimismo para o mercado. Mas isso se junta também às sinalizações do Fed de que vai ser mais agressivo com os juros. E aí uma matéria da Bloomberg que repercutiu bastante no mercado dá o tom exato do pessimismo. A matéria diz o seguinte, que Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central Americano, do Fed, enterrou de vez o conceito de pouso suave. Lembrando, quando uma economia sobe juros, tem aquela expectativa de que ela pode fazer um soft landing ou um hard landing. A gente já falou sobre isso aqui no Money. Então, um soft landing é quando os juros sobem sem causar uma contração, uma recessão da economia. E aí a matéria da Bloomberg diz então o seguinte, que o Jerome Powell enterrou de vez as esperanças de um pouso suave na economia americana. E ao contrário de um pouso suave, eles dizem que a previsão é de um cenário de um período prolongado de crescimento fraco, desemprego crescente nos Estados Unidos. E aí ontem saíram dados de emprego no setor privado que vieram fracos, isso às vésperas do payroll, que também ajudaram a piorar esse clima de pessimismo e de temor de recessão na maior economia do mundo. Então, se a gente juntar os dados negativos da China com os dos Estados Unidos, a gente está falando das duas maiores economias do mundo, os dois principais motores da economia global com notícias negativas. Isso pesou bastante para o clima do mercado. Na Europa, a situação também não é diferente. Ontem saiu o PMI, a inflação da zona do euro, que ficou em 9,1%, renovou o seu recorde e, com isso, as apostas de que o Banco Central Europeu, na semana que vem, vai elevar os juros em 0,75 ponto percentual, foram reforçadas. Então, isso também traz uma perspectiva mais negativa de esfriamento da economia na Europa. E alguns dados que saíram agora de manhã, na manhã dessa quinta-feira, também reforçam essa leitura. Saíram vários PMIs industriais, que são os índices de atividade da indústria lá na Europa, saiu da zona do euro, mostrando uma contração em agosto. No Reino Unido, PMI industrial registrou a maior queda desde maio de 2020. Na Alemanha, ficou no pior nível em 2 anos. Na França, descolou um pouco, o PMI subiu, mas a leitura também do mercado foi de que o PMI ficou fraco. Por lá saiu também o PIB, cresceu 0,5% no segundo trimestre, dentro do esperado. A França está com uma situação um pouquinho melhor, porque a França tem uma matriz energética muito focada em usinas nucleares, em energia nuclear. Então, ela não está sofrendo tanto quanto os outros países do continente com a crise de energia. E aí vale fazer também um parênteses aqui, que os países europeus são os que mais sofrem com a crise de energia, porque estão ali pertinho da guerra na Ucrânia, estão ali pertinho desse conflito que está afetando muito o mercado de energia. A Rússia está fornecendo menos gás para esses países, e aí quanto mais dependente o país, mais ele está sofrendo, mas de uma forma geral, os custos de energia estão subindo muito na Europa, o custo do gás subiu absurdamente no último ano, então isso está afetando muito a atividade. Lembrando que a energia, né, é um insumo básico para qualquer atividade, qualquer economia. Se o preço da energia sobe muito, isso acaba afetando muito a atividade dos países, e é o que está acontecendo com bastante intensidade lá na Europa. Ontem até falei aqui sobre Reino Unido, né, com o Goldman Sachs prevendo que a inflação no Reino Unido pode chegar a 20%, algo inimaginável ali para os padrões europeus, de inflação ali perto dos 2%, com esses preços de energia muito altos,
altos, né? E se os preços do gás continuarem no mesmo nível. Então, um pouco do panorama aí do que está acontecendo no mercado. E aí vale fazer também uma ligação aqui com o nosso mercado brasileiro. A gente teve o fechamento do mês, né, de agosto. A Bolsa Brasileira descolou do mercado lá fora, porque aqui, por causa das medidas do governo, há uma perspectiva de suavização da inflação. Os últimos dados já mostraram deflação, inclusive. Isso traz uma perspectiva melhor para juros. Então, isso trouxe um fôlego para nossa bolsa. Ações de tecnologia que estavam muito descontadas acabaram reagindo no mês de agosto. A bolsa fechou com uma alta de mais de 6%, enquanto os índices americanos, por exemplo, fecharam agosto com uma queda de até 4%, né? Outros países também, outras bolsas fecharam em queda. Mas essa perspectiva global muito negativa, ela joga ali um pessimismo muito forte para a economia brasileira também depois que o efeito das principais medidas for digerido e também quando os juros estiverem fazendo seu efeito completo na economia a partir do fim do ano e mais pro ano que vem. E esse é também um outro assunto aqui que a gente vai tratar no CNN Money de hoje. A Priscila fala aqui desse descolamento das bolsas, que é meio que um termômetro de curto prazo, né, minha gente? Não dá para levar isso a ferro e fogo, imaginando que faz parte da construção de um cenário num ambiente de tanta incerteza que a gente está, em que os ativos não conseguem se blindar do resto do mundo, em qualquer lugar do mundo que eles estejam. Então, é muito difícil traçar aí um panorama para que o mercado financeiro vai mostrar, ou que preço que o mercado financeiro vai dar, por exemplo, para os riscos e as dúvidas do mercado brasileiro aqui, da nossa própria economia. A mais importante delas, talvez uma das mais importantes, é exatamente sobre as contas públicas. E o que aconteceu ontem, na quarta-feira? 2 episódios importantes. Primeiro, o Banco Central reportou um superávit primário nas contas consolidadas, ou seja, considerando tanto o governo central quanto estados, municípios e estatais. Houve um superávit primário no mês de julho, reforçando a expectativa e uma leitura também dos bancos, das casas de análise, de que 2022 será o primeiro ano com contas no azul do governo federal, do setor público consolidado, desde 2013. A dúvida aqui é se é sustentável ou não. Mas, de qualquer forma, esse resultado apresentado pelo Banco Central ontem apenas confirma a leitura, que é um resultado de commodities em alta, de preços em alta e de uma atividade mais aquecida em função da própria dinâmica da economia brasileira, mas também dos estímulos fiscais. Então, esse foi o primeiro evento de quarta-feira que, quando a gente grava, né, é sempre bom lembrar, quando a gente grava aqui o podcast, os dados não saíram ainda. O segundo evento foi a apresentação da peça orçamentária, da lei orçamentária para 2023, que foi encaminhada ontem ao Congresso Nacional. E o que dá para perceber, quando a gente olha, e ontem, assistindo à entrevista coletiva dos secretários do Ministério da Economia, é que esse orçamento está com cara de que vai desagradar a gregos e troianos, porque do lado dos gastos, o governo conseguiu fazer um malabarismo para manter o Auxílio Brasil em R$ 405, ou seja, o presidente Bolsonaro escreveu lá uma carta dizendo, olha, quero envidar esforços para garantir o pagamento de R$ 600 do Auxílio Brasil, mas no preto no branco não tem como fazer isso por causa do teto de gastos. Então, o Auxílio Brasil ficou em R$ 405. O salário mínimo em cerca de R$ 1.300, é um valor que ainda vai mudar, depender de como fechar a inflação do ano, mas de qualquer forma será o 4º ano seguido sem aumento real do salário mínimo no Brasil. Tem dinheiro separado para aumentar o salário dos servidores, só não tem indicação de quanto vai ser esse aumento e para quais categorias, se vai ser um aumento linear ou não. Mudando de lado, passando para o lado das receitas, o governo vai abrir mão de dezenas de bilhões de reais para manter as desonerações dos combustíveis. Essa conta dá cerca de 55 bilhões e tem outros quase 30 bi também para outras isenções tributárias do governo. Então, o governo abre mão dessa dinheirama toda para manter as isenções tributárias, mas não para promover um reajuste da tabela do imposto de renda, que é aquele que protegeria os trabalhadores e os brasileiros com os menores salários, né, com um nível de renda mais baixo. Estão garantidas as emendas de relator, aquelas que acabam compondo o chamado já orçamento secreto. O que o governo fez dessa vez foi dizer o seguinte, olha, as emendas estão reservadas aqui, as de relator, são 19 bilhões de reais, mas elas vão precisar ajudar a pagar
o custo mínimo obrigatório da saúde e também desse reajuste do funcionalismo público. E aí nós vamos entender o seguinte, será que isso vai ser mantido? Porque a partir de agora, a tarefa foi para o Congresso Nacional. A Comissão Mista de Orçamento vai olhar e o Congresso Nacional vai fazer as mudanças que quer, como tem sido nos últimos anos. E a briga vai ser feia, porque cada um vai querer garantir o seu nesse latifúndio que é o cofre público do país. Tem alguns outros pontos que eu quero destacar aqui. Os gastos discricionários, que é aqueles que o governo tem liberdade para gastar, inclusive pagando o cafezinho, a conta de luz da máquina pública, mas também mantendo políticas públicas e escolhendo de alguma forma a destinação desse dinheiro, cerca de 25,5% dele, ou seja, um quarto desses gastos discricionários, vão para as emendas parlamentares. Além das de relator, que passa de 19 bi, tem aquelas de bancadas estaduais, bancadas parlamentares e também as individuais, transferências para estados e municípios. Então, um quarto do orçamento é para garantir emenda dos parlamentares. Para conseguir fazer isso, o governo teve que cortar dos investimentos. Os investimentos públicos estão previstos para 20 bilhões de reais, o que não dá nem para tapar os buracos daquilo que já foi feito, muito menos para fazer mais, para construir mais estrada. Ou seja, é um volume de investimentos que não paga nem a depreciação daquilo que já foi feito. E é o menor patamar de investimentos da história, da série histórica do governo federal. Um último ponto que eu quero destacar aqui, que apesar desse superávit esperado para esse ano, o governo manteve uma previsão de déficit para o ano que vem. Então, vai ficar no azul esse ano e no ano que vem volta para o vermelho. A previsão, segundo o secretário de Orçamento Esteves Conago, é bastante conservadora, ou seja, quando ele diz isso, ele está querendo dizer que pode ser bem melhor. A previsão é de um déficit de 63 bilhões de reais e isso vai depender do comportamento das receitas e também das despesas a partir do ano que vem. Como não estão os gastos todos das campanhas eleitorais aí, a gente não tem a menor ideia de como isso vai se acomodar ao longo do ano. O que nós temos certeza, e os economistas apontam ali como uma coisa inescapável, é que o próximo governo vai precisar mudar o arcabouço fiscal, o arcabouço de regras e limites para o setor público, tanto para entregar suas promessas de campanha, como para manter espaço para o pagamento da dívida pública e pagamento das políticas públicas que o Brasil já tem. O Bradesco soltou ontem uma análise muito interessante sobre o comportamento das receitas desse último ano e meio e que respondem a esse bom comportamento das contas públicas agora em 2022, e o questionamento deles é se esse resultado positivo, se ele tem alguma coisa de estrutural, ou seja, se tem alguma coisa que vai ser perene ao longo do tempo, independentemente do ciclo econômico. E na análise dos economistas do Bradesco, precisa ter cautela para confirmar isso ainda. Tem a chance de haver, sim, alguma mudança estrutural, mas eles preferem indicar que o ganho vai continuar no médio prazo apenas por uma mudança nos preços relativos das commodities, não necessariamente porque houve uma mudança estrutural na fonte de receita de impostos e receitas gerais do governo. No último ano e meio, a alta do preço das commodities ajudou de tudo quanto é lado, tanto da tributação do consumo, como o pagamento de dividendos, de royalties, a que o governo tem direito. Então, está aí a peça orçamentária sendo formada de uma forma, assim, corroborando aquele apelido de peça de ficção. Hoje, no Money na TV, nós conversamos com a Silvia Matos, que é coordenadora do Boletim Macro e também do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, sobre a expectativa para o PIB do segundo trimestre, que vai sair daqui a pouco. Mas a gente não tem como antecipar aqui exatamente o resultado. Amanhã a gente traz a repercussão, mas nós quisemos saber dela exatamente sobre a premissa do orçamento do ano que vem. O governo está esperando um crescimento do PIB para 2,5%. Hoje, a previsão do mercado é de menos de 0,5%. A gente perguntou à Silvia se é possível contar com um crescimento da atividade econômica em 2023 de 2,5%. Vamos ver o que ela diz. Possível é. A pergunta é se é provável, né? Sempre a gente pode imaginar um cenário possível, mas a probabilidade desse cenário de 2,5% seria um cenário extremamente otimista, ou seja, alinhamento de astros, o cenário internacional favorável, e nós estamos vendo aí todas as informações recentes, não só sobre a economia europeia, mas com a economia chinesa, Estados Unidos, ou seja, é o mundo inteiro desacelerando.
acelerando. Então, primeiro, né, eu acho que o primeiro aspecto, a gente conseguir acelerar, né, porque a gente está falando de uma manutenção de um ritmo muito forte num contexto internacional, seria muito, enfim, atípico, podemos dizer assim. E, por outro lado, né, a gente sabe que parte desse resultado positivo desse ano veio com muitos estímulos fiscais, e a gente percebe que isso não cabe na conta do ano que vem, ou seja, é um cenário que deve ter algum recuo desses estímulos, né? E, por fim, se não houver esse recuo, né, a gente tem que saber muito bem que a gente está combatendo uma inflação. E essa necessidade de combater a inflação é uma política monetária apertada. Então, os efeitos defasados da política monetária vai continuar tendo efeito. Tanto que nós estamos vendo os dados de crédito, por exemplo, o aumento do endividamento das famílias, do custo dessa dívida, ou seja, não tem mais espaço, né, para as famílias se endividarem. Então, nesse sentido, as empresas também sofrendo, né, agora observando, né, o aumento, né, de custos do ponto de vista, né, de custo de crédito, ou seja, é natural uma desaceleração para o combate da inflação. Então, eu tenho muita dificuldade de colocar probabilidade no cenário. Teria que ser realmente, né, um ano muito atípico, no sentido, né, de um governo gerar uma expectativa muito favorável em relação a reformas e coisas do gênero, e o mundo também ajudar. Então, novamente, é possível, sempre é, mas a probabilidade desse cenário, eu diria que é muito, muito baixa. Agora, cruzando essas informações que a Thaís trouxe sobre o orçamento, os destaques do orçamento com as discussões que acontecem sobre as eleições, a gente pode fazer um resumo que é tão simples quanto o auxílio de R$600, reajuste da tabela do imposto de renda, reajuste mais amplo para funcionários públicos, não cabe nas contas. A regra do teto de gastos, que impede que os gastos subam acima da inflação, não permite que todas essas promessas sejam incluídas agora no orçamento, ou seja, o que o governo está falando, o que o presidente Jair Bolsonaro como candidato está falando na retórica, ele não pode colocar no papel, porque existem regras que impedem que isso aconteça. E aí agora, economistas, também alguns participantes do mercado, já falam que no fim do ano o governo pode fazer uma nova PEC para conseguir acomodar esses gastos, né? E aí, mais uma vez, a gente volta àquela discussão de que, para ficar acomodando gastos, para atender a projetos políticos, o governo vai mexendo na Constituição, e a Constituição acaba sendo tratada como uma lei ordinária, ou seja, é feita uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, a Constituição vai sendo remendada para conseguir comportar os objetivos políticos. E por que a gente diz políticos? Por que os economistas são tão críticos a isso? Porque o ideal seria fazer um planejamento de gastos e não há discussão, é praticamente unânime a percepção de que a população precisa de um apoio de renda, principalmente num momento como o atual, num momento de crise econômica global, que vem por causa de pandemia, guerra na Ucrânia, inflação alta. Isso é dado como certo, né? É unânime a opinião de que a população precisa desses programas. O problema é que eles vão acontecendo de uma forma nada planejada. Já era previsto que a economia ia passar por um momento turbulento, mas não se planejou, não se fez reformas para conseguir acomodar esses gastos. Então, o que acontece é que as despesas só aumentam. Em vez de ser feito um corte de gastos para acomodar esses novos benefícios que são necessários, o que acontece é que a gente vai sempre pelo lado de enfraquecer a Constituição para conseguir acomodar mais gastos sem fazer a lição de casa e cortar os gastos que são excessivos, né, digamos assim. E aí, como a Thaís colocou, o que se vê de tom também desse orçamento é uma proteção muito forte às emendas de relator em detrimento de investimentos e de verbas que olham para o longo prazo e que permitem um crescimento estrutural da economia. A gente vê várias notícias aí falando sobre as emendas de relator, que falta transparência, que muitas vezes são recursos que não são usados da melhor forma. Então, dá para dizer que o nosso orçamento, ele vai sendo cada vez mais usado para projetos políticos e não porque é prioritário para a população. Então, toda essa discussão envolve a questão do orçamento. E aí, vale falar que essa é uma crítica que os economistas também estão fazendo sobre o uso das verbas públicas, não só para o governo atual, mas também sobre os projetos que estão sendo apresentados pelos outros candidatos que estão na liderança da disputa eleitoral. Porque todos eles falam sobre aumento de gastos, falam sobre aumento do Auxílio Brasil para R$600, o Ciro Gomes fala até de um valor maior ali de renda mínima, de R$1.000. Então, o Lula também fala sobre um adicional de R$150 por criança, por família que é beneficiária do auxílio, e nenhum deles fala sobre como vai fazer para pagar essa conta, né? Então, há uma preocupação muito grande para o ano que vem. A FGV, o IBRE, já calculou, inclusive, que vai haver a bomba fiscal para o ano que
que vem, ela é calculada em 420 bilhões de reais, então os economistas eles já estão tentando ser mais realistas e dizendo, vai ter aumento de gasto de qualquer forma, o que a gente precisa fazer é uma licença temporária, um waiver, como se diz no jargão do economês, um waiver para que as regras sejam suspensas por algum momento, para que se arrume as contas quando a discussão for acontecer de uma forma mais madura. Essas são as palavras usadas pelos economistas do FGV-IBRE ao falar sobre essa bomba fiscal do ano que vem. Então, é o tom do que estamos vivendo agora, né? Uma discussão no nível econômico que não acontece de forma madura. Isso vai precisar acontecer em algum momento, e aí o que alguns economistas estão defendendo é isso, né? Uma licença temporária sobre as regras para tentar consertar as contas públicas para que o país possa seguir em frente e retomar a sua trajetória de produtividade, de maior responsabilidade com os gastos públicos. E o CNN Money de hoje fica por aqui. Uma ótima quinta-feira a todos. Amanhã tem mais. Tchau! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia e Priscila Yasbeck, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação técnica, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.